Shalom a todos, aqui estamos mais uma vez com vocês para um pequeno comentário, um breve comentário sobre a paraxá desta semana. Continuamos com Deuteronômio, a paraxá RM, vejam, Deuteronômio 11, 26 a 16, versículo 17. Haftará vai ser Isaías 54, versículo 11 até 55, versículo 5. E a Nova Aliança, recomendamos a leitura do 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 13. Uma paraxá com muitas coisas importantes, entre elas como evitar a idolatria, problema se sempre está ali, uma e outra vez voltando a aparecer, infelizmente, dentro do povo. E já antes de entrar na Terra Prometida, Deus avisa através de Moisés o que deve ser feito para lutar contra essa idolatria. Mas eu quero hoje comentar 2 capítulos, porque temos aqui o exemplo muito claro de que algumas leis da Torá hoje já não são válidas e outras leis continuam sendo válidas, apesar de que passaram tantos anos desde que essa mensagem foi recebida pelo povo de Israel. No capítulo 15 fala-se da escravidão novamente. E uma das coisas que as pessoas sempre dizem, mas que isso, tinha escravos, os judeus tinham escravos. E justamente nesse capítulo fala de um sistema econômico. As pessoas que têm dívidas e não são capazes de enfrentar essas dívidas podem se vender ou se entregar como escravos àquela pessoa para a qual estão com dívida, mas seja o que for, essa escravidão é temporária. Ele não é escravo por vida. Depois de 6 anos de escravidão, no 7º ano, ele será liberado. Então, interessante. Já antes comentamos que todo o sistema de escravidão que existia em todo o Oriente Médio, em várias partes do mundo, até no Brasil, existiu no século XIX ainda. Esse sistema, que era parte do sistema social, do sistema econômico, dentro do judaísmo era visto como uma necessidade, mas o escravo não perdia em nenhum momento a sua condição de ser humano. E o capítulo lembra muito bem isso. Lembre-se, quando vocês vão tratar a pessoa, o escravo, lembre-se que vocês foram escravos no Egito, o que vocês sofreram lá. O respeito à pessoa humana do escravo. O escravo não é um animal, nunca vira um animal dentro do contexto da Torá. Ele tem uma série de leis que o protegem. E esse sistema de escravidão para cobrir as dívidas é visto como uma necessidade social, parte do sistema, mas, e é o mais importante, respeitando o escravo como ser humano. Esse é um exemplo típico de um mandamento ou instruções que existiu na Torá e que hoje não tem razão de ser, pelo menos na sociedade que nós vivemos, já que a escravidão não existe. Então, há muitas leis na Torá, ou muitas mitzvot, que hoje não são práticas. O importante é o contexto. Como já comentamos muitas vezes, a prostituta deveria ser castigada com apedrejamento, de acordo com a palavra da Torá. Hoje ninguém sai por aí apedrejando prostitutas. Mas o conceito de que a prostituição é uma coisa que está errada continua a ser combatido
hoje em dia através de uma série de leis. Mas o conceito básico existe e é aceito como tal. Outro capítulo importante, e que muitas vezes está aberto a discussão pelas pessoas, é justamente o 14, onde, mais uma vez, lembramos, através de Moisés ao povo, quais são os animais puros e impuros, animais que vão servir de alimento e animais que estão proibidos para alimentação. E aí, hoje em dia tem muita gente que, eu já tive amigos meus, eu gostaria muito de guardar comida kasher, mas há muitas leis, são muito difíceis de cumprir. Não são difíceis de cumprir, e não estou falando de todas as leis inventadas pelo judaísmo ortodoxo para ganhar dinheiro. Estou falando das leis básicas da Torá. E as leis básicas da Torá dizem que estes animais são permitidos e estes animais são proibidos. Então tem pessoas que dizem, não, mas hoje em dia, como já podemos, com a cozinha moderna, preparar a carne de porco com temperaturas mais altas, não há problemas de saúde. Então, hoje, podemos comer o porco, que na época da Torá foi escrita, tinha muitas doenças transmitidas através do porco. Então, por isso está proibido. Errado. A proibição está ali. Quer dizer, a Torá não diz, se você puder cozinhar carne de porco em altas temperaturas, esse alimento está permitido. Isso é brincar com a Torá. Há uma série de alimentos que estão permitidos e há uma série de alimentos que estão proibidos. Então, como não mudou nada nesse sentido, essas mitzvot, ou essas leis, continuam sendo válidas. E você pode se alimentar tirando o sangue dos animais mamíferos, ou outros animais estão permitidos dentro dos pássaros, dentro dos mamíferos, mas dentro dos conceitos da Torá. Não mudou nada se você tem uma cozinha elétrica, a gás, ou fez uma fogueira. Isso está permitido, isso está proibido. Não mudou nada. Então, novamente, o ponto importante aqui é o seguinte: há alguns conceitos da Torá que mudaram na prática, porque o mundo de hoje é diferente, mas não mudaram no seu sentido básico. O escravo deveria ser tratado como ser humano. Em outras palavras, hoje, mesmo se você tem um empregado que trabalha numa função muito baixa, ínfima, pessoa que limpa a rua, não esqueça nunca que ele é um ser humano. Ele já não é um escravo, mas ele deve ser tratado como um ser humano. E, infelizmente, na sociedade de hoje, muitas vezes tem pessoas que para nós são transparentes, não existem. O Toagari que limpa a rua, ninguém olha para ele duas vezes. Mas ele tem sentimentos, tem dor, tem família, é um ser humano, é uma pessoa, não menos que você. Então é bom terminar talvez a reflexão de hoje com um conceito muito claro. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é melhor a ninguém. Todos estamos feitos à sua semelhança e todos devemos cuidar de preservar essa semelhança. Ser um ser humano, e a definição de humano é ter humanidade. E muita gente, infelizmente, esquece esse ponto. Shabbat Shalom para todos.